Eu salvo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. A palavra que eu trago hoje é João, capítulo 5, do versículo 15 até o versículo 47. João capítulo 5, do versículo 15 até o 47. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta semana aqui na Tua casa, para glorificar o Teu nome e Te adorar, porque Tu és Senhor das nossas vidas. Nos guia, Senhor, cada dia. Os que estão aqui na Tua igreja, o Senhor abençoe, que estão para chegar também, abençoe os vizinhos, e que a Tua paz e o Teu amor, Senhor, esteja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. João capítulo 5, versículo 15 a 47, com o tema: Jesus defende a sua igualdade com o Pai. Versículo 5 do capítulo 5, do versículo 15 até o 47. Aliás, 16. No versículo 16, o capítulo é 5. João 5, versículo 16 a 47. O tema: Jesus defende a sua igualdade com o Pai. João capítulo 5, do versículo 16 em diante. 16 a 47. No versículo 16, a palavra do Senhor diz: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Então os judeus, ele perseguia Jesus e queria matar, porque Jesus não fazia como as tradições, né? E o sábado era para descansar, mas Jesus trabalhava. E Jesus respondeu e disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não para, Ele é incansável, Ele nos olha, Ele trabalha, nos vê. O Senhor não tem descanso, Ele trabalha. Aí no versículo 18: Por isso, pois os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, e fazendo-se igual a Deus. Então eles ficavam indignados com Jesus, porque trabalhava no sábado e dizia que fazia que nem Deus, né? Que ele é o filho. Mas os judeus não queriam entender e achavam que era blasfêmia. Aí no versículo 19, mas Jesus respondeu e disse: Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então Jesus quis dizer a eles que ele faz igual que o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Então Jesus dizia que tudo que o Pai faz, ele fazia também, porque o Pai ama o Filho e mostra todas as coisas que faz, e Ele mostrará as maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então Deus não julgava ninguém, mas deu a Jesus que ele fizesse todo o juízo na terra, para que todos honram o Filho como honram o Pai, e quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Então aqueles que não honravam Jesus não honram a Deus, porque foi Deus que mandou o seu Filho. Aí no versículo 24
na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, Jesus ele tem um passaporte na vida eterna, dado pelo Pai. Então, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que aceita Jesus como seu único verdadeiro Salvador tem a vida eterna. E não há condenação, porque você passa da morte para a vida, então você nasce de novo. Mas em verdade vos digo, vem a hora, e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Tem aqueles que aceitam o seu Jesus como o único verdadeiro Salvador, que foi antes do arrebatamento, mas dorme Cristo. Mas haverá a voz do Senhor um dia. Aí no versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim então também o Filho tem a vida em si mesmo, e deu o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora que todos que estão em sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, eu sempre digo, nós somos culpados pelos nossos atos, então faça o bem, ame ao Senhor e faça o bem. Aí a palavra diz, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E eu não posso mim mesmo fazer coisas alguma, porque eu ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, se Jesus nos julga, mas Ele faz a vontade do Pai, então nós devemos também fazer a vontade do Pai. É como eu sempre digo, e falei até um dia desse, uma irmã lá, porque ela dizendo a ele que servir a Deus não é do jeito que a gente queira servir, não. Tem que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Mas nós, para servir a Deus, tem que fazer o que Deus quer. É uma escolha, é a vontade de Deus. Jesus disse claramente que faz a vontade do Pai. Imagina a gente. Aí Jesus diz no versículo 31, se eu testifico a mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Veja o nosso pastor, ele diz, tudo que eu faço aqui, não é eu, é Deus. Eu não quero que vocês creiam em mim, creia em Deus, porque é Ele que faz, o poder é Ele, o poder dele. Então se Jesus aqui diz, se eu no caso aqui diz assim, eu testifico em mim, se há outro que testifica em mim, eu sei que o testemunho da mim é verdadeiro, mas se eu testifico em mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica a mim, e sei que o testemunho que ele dá a mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo o testemunho do homem, mas digo isto, para que vós salveis. Então, como Jesus disse que não recebe o testemunho de homem, o testemunho dele foi dado por Deus. Deus que enviou ele. E quando ele disse que não testifica em mim, mas na vontade daquele que me enviou. Então, tudo que ele faz, não é ele. Ele diz, quem faz é meu Pai, é Deus. Ele, o poder é Deus, não é meu. Então, faça a vontade do meu Pai. Aí no versículo 35 ele diz, ele era a cadeia ardente, resplandente, e vós fizeste alegrai-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um maior testemunho, que é o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, é as mesmas obras que eu faço, e testificam de mim, e o que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, Ele mesmo testificou em mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem ouviste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que me enviou, não crê em vós.
Aí quer dizer, se você não crê no Filho de Deus, você não crê nos testemunhos de Jesus, como é que você vai crer no Pai, se você não crê? Aí ele diz assim no versículo 39: examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam, e eu não quereis vir a mim para teres vida. Eu não recebo a honra dos homens, mas bem vós conheços que não tendes em vós o amor de Deus. Então Jesus, quando ele diz assim, eu não recebo honra dos homens, mas bem conheço que tendes em vós o amor de Deus. Então, como é que ele ia receber honra dos homens, que os homens não têm o amor de Deus? Então, a honra que dá ao Senhor Jesus é o seu Deus Todo-Poderoso, o Pai. E ele diz no versículo 43: eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais, e outro vier no seu próprio nome, e esse aceitareis. Então, é o que está acontecendo hoje no mundo real. Jesus diz: eu vim em nome do Pai, que não me aceita, mas se outro vier em próprio nome, e esse aceitareis. É o que está acontecendo no mundo real hoje. Você idolatrar um homem da terra, porque você só pode crer em Deus, o Deus de Israel. Então, vem outra pessoa, diz que faz coisas boas, diz que é da família disso, e vocês aceitam e idolatram. Aí Jesus ainda diz: eu venho em nome do meu Pai, e não me aceita, e se outro vier o próprio nome, e esse aceitareis. É o que está acontecendo hoje. Se não aceita o Filho de Deus, mas outro vem e aceita. Então você não está crendo no Deus de Israel, nem naquele que enviou. Aí ele diz assim: como pode vós crer recebendo honra de outros, e não busca a honra que vem só de Deus? Aí ele diz: como pode crer recebendo honra de outros? Quer dizer, como é que pode crer recebendo honra dos homens da terra, idolatrar homem da terra que não tem poder, não veio nem com o poder de Deus? Aí quer dizer, vocês honram esses homens na terra? Como podem crer recebendo honra e não busca a honra que vem só de Deus? Não podeis em vós ele acusar para com o Pai. Há um que vós acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, crereis em mim, porque a mim escreveu ele. Moisés escreveu, falou de Deus e do seu filho que vinha. Então, quer dizer, se esse povo judeu não cria nem nas palavras de Moisés, então como é que podia crer em Jesus? Foi quando ele disse: porque se vós creis em Moisés e creis em mim, e porque me escreveu ele, porém eu não creio em seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, se o povo não cria, não crê nos seus escritos, Moisés, né? Aí como é que podia crer nas palavras de Jesus? Se até os que foram escritos por ele mesmo, ele não estava crendo. Então, é onde a palavra que eu olhei aqui, a igualdade do Filho, Jesus ao Pai, quando ele diz que as obras que eu faço não são minhas, são de Deus. Então veja a humildade do Senhor, e dizendo que adore só o Deus, que do Filho vá ao Pai. Então, se você não ama o Pai, se você não ama o Filho, e você não crê no Filho, como é que você vai crer no Pai? Se você não olha os testemunhos de Jesus e não acredita, como é que você diz que acredita em Deus? Porque Jesus é o passaporte também. De Jesus vai ao Pai. Como ele diz, que as obras que eu faço, o que meu Pai faz, eu também farei. Então, se você crê nesse Deus poderoso, e você crê em Jesus, você também tem a mesma fé em Deus. Então foi essa a palavra que eu trouxe hoje. Amém. Em nome de Jesus.